tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento da ANEFAC. Nesse evento de hoje, nós vamos falar sobre a liderança nos tempos de crise, 5 comportamentos que tiram o foco da busca por soluções. Quem vai ministrar esse treinamento para vocês é o nosso presidente de Capital Humano, o Emerson Frias. Eu deixo ele aqui agora para poder dar início no evento. Espero que todos vocês gostem. Vou pedir só uma coisinha para vocês, por favor. Eu preciso que todos escrevam no chat o nome completo para a gente poder validar a presença de vocês no final do evento, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição lá no chat para a gente conversar. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de todos. Emerson, com você. Boa tarde, Ju, boa tarde a todo mundo. Bom, como todo evento, né, de internet, nesses tempos de isolamento social, a gente tem alguns problemas técnicos e isso acaba dando algum atraso, algum delay, alguma coisa, mas se porventura alguém não estiver ouvindo, estiver com algum problema, alguém, aliás, inclusive quiser entrar, perder um link, etc., pode, né, mandar aqui no chat, pede para alguém, ou manda o WhatsApp, a gente consegue de alguma forma resolver o problema, porque eu estou aqui com 4 telas na minha frente, né, para qualquer emergência que possa acontecer. Pessoal, muito bacana, muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos vocês. A proposta hoje é a gente trocar uma ideia sobre, né, os 5 comportamentos que tiram o foco da busca por soluções, né, que todos nós precisamos aí para esse momento de crise, né, mundial, pandemia, enfim, e com todos os efeitos que isso tem na economia. A gente não pode menosprezar nunca esse efeito. Eu posso não concordar com o isolamento social completo, eu quero que seja vertical, enfim, você pode ter vários tipos de discordância, mas a gente não pode negar os fatos que existe uma doença, que a própria comunidade médica ainda não tem uma solução e que, portanto, todo cuidado é válido e é importante, né? Os meios de se evitar o contágio podemos discutir, mas a negação da situação nós não podemos em hipótese alguma. Bom, eu preparei aqui alguns slides para a gente ter um pouco, né, de um norte aí para seguir, do que a gente vai falar aqui, mas basicamente nós vamos transitar pelos temas que envolvem psicologia e economia, porque é a área que eu estou muito focado ultimamente, né, que é a área de psicologia econômica e finanças comportamentais, ou seja, o impacto que a economia, né, e a psicologia carregam dentro do ser humano. Ô, Ju, tem algumas pessoas me mandando no WhatsApp aqui dizendo que não receberam os links, né? Portanto, se tiver algum link imediato aqui, se você puder me mandar no meu WhatsApp, eu já disparo para essas pessoas para que elas possam também participar aqui, tá bom? Bom, seguindo, nós temos aí uma apresentação que eu mandei aí. Eu não estou, neste momento, visualizando, mas a gente está aí exatamente no convite, agora sim estou visualizando, né? Podemos seguir adiante, Ju. No próximo slide, nós temos aí exatamente a proposta. Tem um pouquinho do que eu já fiz na vida, por onde passei, o que estou fazendo no momento, os livros que escrevi, enfim, mas acho que esse não é o foco dessa nossa conversa. Inclusive, depois nós podemos disponibilizar esse material para quem quiser tê-lo, né? Bom, vamos começar com uma pergunta que é exatamente esta imagem que nós temos aí na tela, né? Por que a gente usa cartão de crédito, né? Por que a gente tem essa facilidade? Por que as pessoas consomem as coisas e usam o cartão de crédito? Por que os cartões de crédito ganharam tanto apelo nos últimos anos, desde sua invenção, né? O famoso dinheiro de plástico, e muito mais interessante, até porque ele oferece crédito, né? Por que as pessoas usam cartão de crédito, né? Bom, você pode pensar aí com os seus próprios botões, né, como a gente diria no passado, quais são as razões pelas quais a gente usa cartão de crédito, tá? Bom, vamos começar o seguinte, né? A gente usa cartão de crédito porque, primeiro, ele existe, certo? Existe, tá aí. Se não existisse, a gente não usaria. Então, o elemento, acho que mais concreto possível para que a gente possa saber que alguma coisa funciona ou não é que ela exista, né? Grandes pensadores têm se debruçado aí ultimamente sobre o tema do risco, da incerteza, né? Ou seja, aquilo que nós não vemos. O risco é aquilo que a gente consegue calcular.
a gente consegue materializar, né? Então, o risco é a parcela quantificável da incerteza. Mas a incerteza, ela é muito maior do que a gente pode ver, né? Então, muitas vezes a gente não sabe que alguma coisa existe, mas ela existe e ela pode afetar a nossa vida. A gente está sendo agora atacado por uma coisa invisível, né? Um famoso vírus, mas existe, né? Não quer dizer que porque eu não saiba que ele exista ou porque eu não use, que ele não exista. Mas as principais razões pelas quais a gente usa cartão de crédito, pode passar, Ju, o próximo slide? Primeiro, porque ele existe. Segundo, porque é fácil. Terceiro, porque ele elimina a dor, né? E aí nós paramos por aí. Por que ele elimina a dor, né? E eu falei que eu estou muito debruçado agora sobre os temas de finanças comportamentais, porque é a psicologia dentro da economia. Por que ele elimina a dor? Porque não existe situação na vida que tenha só prazer, né? Tudo tem prazer e dor ao mesmo tempo. Quando a gente compra alguma coisa, no passado, quando a gente usava dinheiro vivo, a gente tinha a dor de tirar o dinheiro do bolso e comprar alguma coisa. Então havia ali uma troca, né? Eu dou esse dinheiro, tem uma certa dorzinha no meu coração, mas eu recebo alguma outra coisa em troca. O cartão de crédito, e tem sido muito estudado esse aspecto psicológico do cartão de crédito, é porque ele não provoca essa dor na gente, né? A gente até acha que nem existe a conta. A gente paga as coisas, consome e acha que está tudo certo. A gente só vai sentir a dor quando a fatura chegar. E muitas vezes eu nem quero que a fatura chegue, né? Eu nem quero saber da fatura. Mas um grande incentivador para a gente usar cartão de crédito é que ele elimina a dor que a gente tem do pagamento, né? A gente tem o prazer antecipado de alguma coisa que a gente comprou e a gente não tem a dor da compra, né? Sim, ok. Muito bem. O que acontece? Existe um estudo, não um só, mas alguns estudos de psicologia que diz o seguinte, né? Quando a gente compra alguma coisa no cartão de crédito, a gente foca mais no que a gente está comprando, ou seja, a gente foca mais no sabor do prato que a gente vai adquirir do que exatamente naquilo que ele vai trazer para a gente de calorias e etc, né? Quando a gente compra uma roupa no cartão de crédito, a gente tende a focar mais que essa roupa vai ficar muito legal para mim no fim de semana, na festa que eu vou, do que exatamente no pagamento, né? O cartão de crédito ele tem um elemento psíquico, ou seja, ele tira o foco da gente daquilo que é desprazeroso e bota o foco apenas no prazer. Quando eu compro uma bela lasanha no cartão de crédito, eu não penso que ela vai me trazer, ou pode me trazer, alguns quilos a mais. Ou seja, o uso do cartão de crédito, o fato de eu não ver o dinheiro, de eu não pegar na mão o dinheiro, uma coisa que existe, mas que eu não pego, não vejo, ele faz com que eu foque a minha atenção somente naquilo que é prazeroso, que é comer a lasanha, que não necessariamente é depois ter que subir numa esteira para fazer qualquer outro tipo de atividade física, né? Ou seja, isso, inclusive, a neuroeconomia mostra que as áreas do cérebro, né, que são afetadas quando você paga alguma coisa, são as mesmas áreas que são afetadas quando você tem uma dor física, né? E o cartão de crédito nos tira isso, ele desassocia o prazer do consumo com a dor do pagamento. Ou seja, essa virtualização ela até refresca a nossa psique, né? Bom, e por que mais? Podemos seguir ao próximo slide, né? Ele tem outra razão, várias, aí até alguém já se manifestou, né? Que quem sabe finanças pessoais não usa cartão de crédito, enfim, eu duvido um pouco disso, porque eu acho que é uma coisa que facilita a nossa vida, né? Enfim, e tanto é que as pessoas usam, porque o aumento de cartão de crédito ele é latente, a gente olha isso nos dados estatísticos, né? As pessoas usam muito cartão, e inclusive, aí eu pego o teu ponto, né? Quem perguntou aí colocou a questão, é que, inclusive, o endividamento das pessoas tem crescido exatamente por conta do uso do cartão de crédito. Porque essa desassociação entre o prazer do gasto, né, de consumir alguma coisa e a dor do pagamento, ela é eliminada da nossa psicologia, o que não quer dizer que ela não exista. Ela existe, só que a gente não vê. Muito bem. Seguindo adiante, né, essa aqui foi um teste que foi feito em língua inglesa, e as pessoas tinham que completar a palavra, a letra que estava faltando para esta palavra. E vocês sabem que, né, posso ter aqui várias possibilidades de palavras, se eu pegar A, E, U, né, pode ser qualquer uma delas aí do nosso alfabeto, e eu teria aqui a resolução deste problema. Mas o que é muito interessante foi que as pessoas fizeram esta resposta na sequência
no slide, né? Ou seja, as pessoas, elas preencheram com U, porque sopa, e não com A, que poderia ser sabão. E por que isso? Porque as pessoas que tiveram que fazer esse teste, elas foram expostas a situações de comida, como nós acabamos de falar sobre lasanha. Então, a partir do momento que você é exposto visualmente, ou de alguma forma, não visual, mas do olfato, né, ou do tato, de alguma coisa que te remete a uma lembrança de comida, na sequência, a chance de você preencher esta palavra que falta com a letra U é muito maior do que com a letra A de sabão. E quando o experimento é feito, quando você mostra para as pessoas cenas sobre higiene, sobre limpeza, por exemplo, e depois você pergunta qual é a letra que falta, aí sim as pessoas vão responder o A, que é sopa, sabão. Por quê? Porque a nossa memória, a nossa cabeça é uma máquina associativa. A gente está o tempo todo associando uma coisa com outra, né? Quando você pensa assim, nossa, estou com vontade de comer hambúrguer, não sei por quê. É porque em algum momento, mesmo que não de forma consciente, mas você teve proximidade com algum tema de comida, algum cheiro, uma propaganda, alguém falou, alguma coisa aconteceu perto de você que te levou a pensar, por exemplo, em comer um belo hambúrguer. Ou seja, isso chama-se efeito Prime, né? Ou seja, o Prime é uma coisa que acontece antes e que na sequência faz a gente tomar uma decisão enviesada. Ou seja, a gente não consegue separar, né, a imagem que a gente teve e aquilo que a gente vai ser perguntado na sequência. Muito bem. O que nós temos mais aqui? Dinheiro, certo? Nós vamos falar aqui de 5 comportamentos, né, que podem tirar o nosso foco da busca de soluções, e nós estamos falando, claro, de também um elemento chamado psicologia econômica, ou seja, dinheiro envolvido junto com a nossa psique. Quando você vê esta imagem de dinheiro, por exemplo, o que vem à sua cabeça? O que você automaticamente, sem nem ter tido tempo, você pensa? Quando aparece dinheiro na sua frente, o que você pensa? O dinheiro pode ter vários significados, né? Ele pode ter poder, conflito, prazer, progresso, desapego, sofrimento, desigualdade, sucesso, ou como o Pica-Pau, no desenho, o Pica-Pau, quando ele pensava ali, né? Dinheiro, aí ele pensava iate, mulheres, né? E tinha aquelas fantasias todas do Pica-Pau no desenho. O Pica-Pau, desenho animado, certo? Mas o que acontece? Quando você vê essa imagem de dinheiro, ela já muda a nossa fisionomia. A gente tem relações com o dinheiro que alteram o nosso estado emocional. Eu vou contar para vocês, por exemplo, um experimento que foi feito numa universidade, onde se dividiu 2 grupos, né? E os grupos tinham que preencher um quebra-cabeças com palavras que estavam soltas, né? E um grupo recebeu palavras do tipo está frio, ó, né? Está chovendo. E o outro grupo recebeu palavras do tipo salário, né? Salário alto, coisas que remetiam a dinheiro. Um grupo não tinha nenhuma palavra que remetesse a dinheiro, o outro grupo tinha palavras que remetiam a dinheiro. E sabe o que aconteceu? Que interessante foi o resultado desse experimento, é que o grupo que escolheu as palavras que tinham relação com o dinheiro se mostraram no experimento mais egoístas, mais autossuficientes, ou seja, características não de normas sociais, mas de normas do mercado. Ou seja, o simples fato de pensar em dinheiro muda a nossa química cerebral, muda a nossa expressão facial, muda os nossos pensamentos. De modo que, quando tem dinheiro, as nossas decisões elas passam a ser mais difíceis. Por exemplo, se eu perguntar para você, o que você prefere, banana ou maçã? Você vai, obviamente, olhar para o valor nutricional da fruta, para o seu paladar, aquilo que você mais gosta, e você vai escolher uma das 2 frutas. Mas se eu disser para você, banana R$2, maçã R$1,50. Ou seja, o fato de eu colocar preço na fruta faz você já pensar de forma diferente em relação ao que você pensaria quando você só pensava em 2 inocentes frutinhas. Não é à toa que dinheiro é uma das principais causas de estresse no Brasil, junto com violência e desemprego. Nos Estados Unidos, por exemplo, dinheiro é tido como o maior motivo para divórcios, né? Ou seja, sempre que o dinheiro está envolvido, a nossa decisão ela fica mais complexa, ela exige mais raciocínio, ela exige mais
consumo da nossa cabeça para tomar uma decisão. Muito bem, seguindo adiante, nós temos aqui a recomendação de um livro do professor Paul Albo, né? E o professor Paul Albo é um professor da área de finanças, né, da área de psicologia, a psicologia econômica, ligada aos estudos com essa questão do dinheiro, né? E o Paul Albo, ele fala o seguinte: a gente tem um fenômeno na sociedade chamado psicopatologia econômica. E o que é a psicopatologia econômica? É aquela situação onde o indivíduo, dentro de uma sociedade, ele enxerga um futuro muito ruim, um futuro muito negativo, e, portanto, isso traz a ele uma insegurança econômica, que desperta uma insegurança psíquica e que faz com que ele piore o seu nível de busca por soluções e, inclusive, ele somatize alguns problemas, né? Quando eu penso, por exemplo, no crescimento do desemprego, na redução do poder aquisitivo, ou seja, tudo isso me traz complicadores para a minha psique, porque eu começo a ter desconfiança em relação às autoridades, aos sindicatos, partidos, intolerância às pessoas, xenofobia, né? Eu começo a atrair aquelas coisas que são piores para nós do ponto de vista de civilização, né? E aí o que acontece muitas vezes no desespero de enxergar um futuro ruim, o que acontece? Eu acredito em charlatões, em demagogos, né? Seitas, ou começo a medicar a minha vida, porque de alguma forma eu preciso suportar esta pressão de enxergar um futuro muito ruim. E é exatamente o efeito contrário do cartão de crédito, porque no cartão de crédito eu simplesmente gasto e acredito que no futuro, quando a conta chegar, eu terei dinheiro, não sei como, para pagar aquela conta. Ou seja, o cartão de crédito também me alivia a escolha no tempo, porque ele diz, consuma agora e pague só depois. Sofra só depois. Depois você vai sofrer. E é diferente quando eu enxergo um futuro ruim, porque se eu pensar que, poxa vida, mês que vem talvez eu não tenha emprego, portanto eu não compro no cartão de crédito agora, porque o futuro está dizendo que é melhor eu não comprar. Ou seja, a narrativa que nós, seres humanos, construímos em relação ao futuro, ela é muito importante para a gente poder agir ou não no presente. E nós somos a única espécie que tem esse dilema, porque a vaca não pensa no futuro, o cachorro não pensa no futuro, a grama não pensa no futuro. Nós sabemos que o futuro existe. E por saber que o futuro existe, ele nos preocupa, né? Quando nós éramos homens das cavernas, nós só tínhamos duas preocupações, basicamente. Sobreviver, né, de quem fosse nos atacar e comer alguma coisa para não morrer de fome. O homem moderno tem muito mais complexidade, porque ele tem que pensar numa série de outras coisas que no passado não existia. E uma delas, inclusive, é essa ameaça que você tem em relação ao seu futuro. Ou seja, o modo como a gente pensa o futuro pode afetar a nossa ação no presente e muito fortemente. Bom, no próximo slide tem um desenho aí, e eu queria que vocês olhassem esse desenho, né, e vocês pensassem qual agrada mais a vocês, né? Qual dessas duas imagens agrada mais? A imagem 1 ou a imagem 2? Qual delas vocês acham que seria, sei lá, mais interessante de alguma forma? Porque eu gosto, né? Me faz sentido, enfim. Geralmente, o que acontece? Geralmente, as pessoas preferem a imagem número 2, a imagem que está à direita. E por que as pessoas preferem a imagem 2 que está à direita? Porque ela tem no meio 3 imagens iguais, 3 triângulos. E isso nos dá uma sensação de coerência. E a gente adora a coerência. A gente não gosta das coisas que não bate, não faz sentido isso, não está me soando bem. Não, isso não sei, não gostei. Quando a gente vê os 3 triângulos ali, a gente sente um alívio. Fala, nossa, né? Que maravilha, tem 3 triângulos, ou seja, existe uma coerência. Quando não tem do outro lado, é desesperador, né? Você fica tentando achar um certo padrão para você ter um certo conforto cognitivo, porque de fato você achou um padrão. Mas, meus queridos, sinto lhes dizer que Ralph Waldo Emerson já dizia que a coerência tola é o espírito maligno das mentes pequenas. Ou seja, o mundo faz muito menos sentido do que você acha que ele faz, né? A gente fica caçando triangulinhos iguais na vida, triangulinhos iguais no trabalho, e eles não existem, porque não existe
uma coerência perfeita no mundo como ele é construído. O mundo é imperfeito, o mundo é muito incoerente e o mundo faz muito menos sentido do que a gente gostaria que ele fizesse. Próximo slide, Ju, pode pular? Nós temos aí um outro experimento que foi feito. Pode pular 2 slides. Esse mais um, aí. O próximo. Esse daí. Bom, o que nós temos na tela aí? Nós temos um experimento que o Daniel Ellsberg fez nos anos 60. Daniel Ellsberg é o mesmo cara dos papéis do Pentágono, né? Aqueles papéis lá da Guerra do Vietnã, que, enfim, deu toda aquela problemática que o Washington Post publicou nos Estados Unidos nos anos 70, né? O que fez o Daniel Ellsberg? Ele fez o seguinte, bom, tinha 2 jarras, né, com uma quantidade de bolas pretas e bolas vermelhas. Bom, na primeira jarra, na jarra 1, ele tinha 50% de bolas vermelhas e 50% de bolas pretas. E na segunda jarra, ele também tinha 100 bolas, mas a proporção entre bolas pretas e bolas vermelhas não era conhecida. E aí ele perguntava o seguinte, olha, $100.000, né, para cada pessoa, qual jarra você prefere pegar e tirar uma bola preta? Ou seja, se você colocar a mão na jarra, que você sabe que uma tem 50% de bolas pretas e 50% de bolas vermelhas, e a outra jarra você sabe que tem 100 bolas, pretas e vermelhas, mas você não sabe a proporção entre elas. Você vai escolher uma delas e vai colocar a mão e vai puxar uma bola. Se você tirar a bola preta, você vai ganhar $1.000. Bom, o que o Ellsberg fez com esse experimento? Ele mostrou que 90% das pessoas, elas preferem usar a chance que elas têm na jarra 1 e 10% apenas vão para a jarra 2. Aí você fala, claro, óbvio, né? Porque na primeira jarra eu sei que tem 50-50 e na segunda eu não sei quanto tem. Mas, amigos, isso é, do ponto de vista de probabilidade subjetiva, indiferente. Imagina que tenha 99 bolas pretas na jarra 2 e apenas uma bola vermelha. Ou seja, qual a sua chance de pegar a bola preta? É muito maior do que na primeira jarra. Mas o que acontece? Nós temos um problema, nós seres humanos temos um problema de lidar com a ambiguidade e de lidar com aquilo que a gente não conhece. Então a gente acaba pensando que, né, do ponto de vista estatístico, vai ser mais fácil apostar onde sabemos. Afinal de contas, sabemos que na jarra 1 tem 50-50. Mas isso matematicamente não faz o menor sentido, porque, né, a probabilidade subjetiva dos 2 casos é a mesma. O que o Ellsberg fez? Ele mostrou que a gente tem problema para lidar com a ambiguidade, né? A gente quer padrõezinhos, a gente quer encaixar as coisas, né? A criança fica, na sua infância, encaixando, né, naqueles brinquedos. Ela pega lá aquelas forminhas, né, que é estrelinha, triangulinho e quadradinho. E a criança tem que encaixar, né, quadradinho, triangulinho e estrelinha. E quando ela cresce na vida adulta, ela quer encaixar, né? Mesma coisa, né? Estrelinha. Mas não é, a vida não é assim. As coisas não se encaixam tão perfeitamente como formas geométricas como a gente gostaria que elas se encaixassem, né? Isso ficou conhecido como paradoxo de Ellsberg, esse experimento dos anos 60. Mas o que acontece, né? Voltando aqui, aterrissando para a nossa fala de hoje em relação aos 5, né, comportamentos que podem nos tirar o foco. Amigos, o que nós estamos vivendo é muito parecido com o que nós vemos nesta imagem do próximo slide, né? Quem assistiu ao filme Os Deuses Devem Estar Loucos vai se lembrar daquela cena em que uma garrafa de Coca-Cola cai numa tribo na África e aquilo muda por completo a vida daquela comunidade, né? Uma garrafa de Coca-Cola, algo nunca visto. E uns achavam que aquilo era, de fato, um presente dos deuses, outros achavam que a Coca-Cola era o Deus, o próprio Deus, e outras pessoas não acreditavam em nada. Ou seja, mais uma simples garrafa de Coca-Cola que foi arremessada numa tribo, mudou completamente a história daquela tribo. Pode pular, Ju, a imagem está... Isso, aí. Essa imagem é do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, na tradução para o português, né? E esta história me lembra muito também quando os ingleses, eles chegaram, né, na Oceania e foram colonizar a Oceania. Tem muitas histórias, né, de ferramentas que os ingleses levaram e que os aborígenes não conheciam. Por exemplo, um martelo, né?
uma tribo tinha lá um senhor que era o rei do pedaço, porque ele sabia produzir um martelo de pedra. E quando os ingleses levaram um martelo de ferro, que era muito melhor do que o martelo de pedra, você destruiu por completo a reputação daquele homem, porque ninguém precisava mais dele para construir martelo, era só pegar um martelo de ferro, que era muito mais fácil, muito mais divertido, muito mais eficaz do que o martelo de pedra. Ou seja, o homem perdeu até a sua posição de status dentro daquela comunidade, porque perdeu a função, perdeu a necessidade. E é exatamente diante desse cenário que nós estamos nesse momento. Por quê? Porque nós estamos lidando com um vírus que nós não temos remédio, nós não temos solução, né? E isolamento vertical, isolamento total, lockdown, qualquer que seja a situação que decidimos fazer, nós teremos problemas, né? Ninguém tem a resposta, ninguém tem a solução para esta questão que nós vivemos. Nós estamos diante de uma garrafa que foi arremessada e que nós não sabemos lidar e nem qual é o significado desta garrafa. E a gente está caçando o triangulinho igual na vida, né? A gente tem que aprender a lidar com a ambiguidade, porque o mundo faz muito menos sentido do que a gente gostaria que ele fizesse. A vida é muito mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. Bom, Bertrand Russell, né, na sequência aqui dos slides, o Bertrand Russell, né, matemático, filósofo fantástico, frases maravilhosas, uma delas é esta aqui. A causa fundamental do problema é que no mundo moderno, os estúpidos são arrogantes, cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Portanto, se você tem dúvidas, considere-se uma pessoa inteligente e desconfie de pessoas que têm muitas certezas, né? Que certezas temos nós diante de uma garrafa que foi arremessada e nós não sabemos lidar, não sabemos nem a procedência, não sabemos de nada. Bom, este efeito que vocês já visualizam aí chama-se efeito Dunning-Kruger, né? E o que é o efeito Dunning-Kruger? Ele mostra que pessoas que têm pouca competência num assunto mostram mais confiança do que pessoas que têm profunda competência num assunto, né? A pessoa nunca ouviu falar de infectologia, mas ela tem certeza que um remédio X cura um vírus que a comunidade inteira não sabe como tratar, né? Ou seja, o expert, ele tem dúvidas. E por que ele tem dúvidas? Porque ele sabe que a ciência evolui, porque ele sabe que ele pode não estar com a última informação, porque ele sabe que ele pode ter pesquisado muito, mas sempre haverá mais coisas a serem pesquisadas. O ignorante não. O ignorante, na primeira informação que faça mais ou menos sentido, no primeiro triangulinho que ele encaixa na vida, ele já sai aos quatro ventos contando que ele tem a solução para o mundo, né? E quando ele vai ser questionado, ele vai começar a perceber que ele não sabia nada do que ele achava que ele sabia. Portanto, não é ruim a gente admitir a nossa própria ignorância, porque inclusive a ciência só avança porque a gente admite que não sabe. E por admitir que não sabemos, nós buscamos soluções através de pesquisa. E é assim que a humanidade evolui. Não é na base do achismo, né? Efeito Dunning-Kruger mostra que os ignorantes têm mais certeza do que os experts e acham que estão certos, né? Bom, o que o Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002, sendo ele um psicólogo, nos diz? A confiança tem mais valor do que a incerteza. E admitir sua ignorância pode dar sinais de que deverá ser substituído por competidores mais confiantes. Ou seja, se um CFO é questionado, né, para dizer qual é a taxa do dólar daqui a um ano, ele não tem essa resposta. Mas se ele disser que a taxa pode ser alguma coisa entre 1,10 e 9,80, o intervalo de confiança é muito grande e mostra que ele não sabe tanto assim. Mas se ele dissesse, vai ser 7,10 e um ar de confiança, né? 7,10. Nossa, parece que faz sentido. Não faz sentido, né? Porque a gente quer quadradinhos, a gente quer triangulinhos na vida, mas não faz sentido, porque ninguém tem esta informação para o ano que vem. Você pode pegar todo ano, sai publicação, né? As apostas para o futuro, economistas dando visões de como será o ano. Quando terminar o ano, você pega essas revistas e checa para ver quem acertou. Ninguém acertou, né? Porque ninguém ainda consegue prever o futuro. Detalhe, essas pessoas que estão dizendo quanto vai ser o câmbio no ano que vem, quanto vai ser a inflação no ano que vem, quando você fala para elas fazer uma reforma na casa delas, de um simples banheiro ou de um corredor, não bate o orçamento nem no prazo nem no valor. Mas ela acha que pode, né, acertar a taxa do dólar para uma nação daqui
há um ano. Ou seja, nós não admitimos que nós não sabemos prever o futuro, e a maior prova é o que nós estamos vendo agora, porque em dezembro nós estávamos discutindo o futuro do trabalho, a inteligência artificial, né? Como é que vai ser tudo isso, e ninguém estava olhando para coronavírus e Covid-19. Né? Ou seja, mudou completamente o cenário, e ninguém estava prevendo isso. Por quê? Porque nós temos várias coisas que nós não vemos, mas que existem. Né? Tudo que a gente vê não é o que existe. Existe muito mais coisa do que a gente é capaz de ver. Né? Tudo que a gente vê é o que a gente sabe. Mas o que a gente sabe não é tudo que existe. Portanto, admitir uma ignorância diante da vida é sinal de prudência, é sinal de inteligência. Bom, qual é o grande drama? E aí, aterrissando na nossa conversa de agora. Né? Nós temos dentro de nós um semáforo emocional. E esse semáforo emocional diz o seguinte, olha, quando alguém conta uma coisa que eu sei e que eu gosto, isso é legal, isso é verde, né? Faz sentido. Não, eu também penso assim, hein? Isso aí é verdade, isso é legal, né? Quando é mais ou menos, dá um certo, né, conflito, não sei, vou ver, vou perguntar para alguém, tá bom. Agora, se a pessoa conta alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não sabe, a gente fala, não, isso aí não pode ser verdade, não funciona assim não. Por quê? Porque a gente não gosta da sensação de não ter quadradinhos iguais, triangulinhos na vida. A gente não gosta de lidar com a nossa ignorância, com a ambiguidade que o mundo nos oferece. Então é mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente já acredita. Isso chama-se viés de confirmação. E este, inclusive, é um dos elementos mais fortes porque as fake news se espalham rapidamente. Porque à medida que eu recebo alguma coisa que confirma o que eu penso, o que eu gosto, imediatamente eu passo para frente, independente de saber se é verdade ou não. Não é bem assim. Isso é uma pesquisa do MIT, né, que provou que notícias falsas correm mais rápido do que notícias verdadeiras. Mas não é só o MIT que sabe disso. Notícia ruim tem mais ibope do que notícia boa, e sempre foi assim, porque isso tem a ver com o nosso instinto de preservação animal. Quando eu sinto o cheiro do perigo, eu preciso correr. Portanto, eu depurei melhor o aviso de perigo do que o aviso de coisas boas. Feedback ruim tem mais peso, pai ruim, mãe ruim tem mais peso, chefe ruim tem mais peso, ou seja, aquilo que é ruim, infelizmente, meus queridos, tem mais peso na nossa vida do que a gente gostaria. Mas a mídia espalha aquilo que as pessoas dão audiência. É só olhar os programas de desgraça do fim da tarde, o tamanho da audiência que esses programas têm. Ou seja, coisa ruim da audiência. Aliás, o Chacrinha, saudoso Chacrinha, velho guerreiro, né, dizia que calouro ruim tem mais sucesso que calouro bom, porque o povo gosta, né? O povo quer tacar abacaxi, jogar bacalhau no candidato ruim que faz lá, que canta mal, né? Quem canta mal tem mais audiência. O povo prefere o calor ruim. Palavras do Chacrinha, um filósofo. Bom, e aí nós chegamos então nos 5 comportamentos que isso tudo, o fato de sermos assim, nos traz. O primeiro deles é a negação. E a negação é o quê? Não pode estar acontecendo isso. Não, isso não é verdade. Não, na minha gestão não pode ser. Isso não é real. Eu investi dinheiro lá nos bitcoins e agora quebrou, né? A empresa fraudou meu... Não, isso não pode acontecer comigo, não. Porque, afinal de contas, eu não posso errar, né? Eu sou perfeito, eu sei do futuro. Não pode. Não posso. Não. Negação é um dos primeiros elementos que nos atrapalham a olhar para soluções, porque se a gente nega a realidade, a gente não aceita a realidade, a gente não consegue trabalhar nela, né? E é preciso compreender a realidade, por mais dura que ela seja, para a gente conseguir buscar uma solução. O sociólogo Max Weber tem uma frase maravilhosa, que ele diz que nós precisamos ser otimistas com a esperança e pessimistas com a razão. Ou seja, um olho no gato, outro no peixe. Né? Eu preciso, de alguma forma, compreender que está acontecendo e que é sofrido, que é verdade, para poder sair disso. Se eu nego os fatos, eu não saio porque eu fico na minha ilusão, numa realidade paralela. O segundo comportamento que nós podemos ver é a regressão. E o que é a regressão? É a gente voltar a ser criança, né? A gente faz beicinho para notícia ruim, porque a gente fala, não, isso aí não é assim, não. É você que é bobo. Não foi assim, né? Não. Regressão está provado. E eu posso mostrar para vocês um Twitter de Donald Trump, há 1 ou 2 anos atrás, quando lá o presidente da Coreia do Norte, né, disse que tinha um botão nuclear, postou no Twitter, e o Trump, o cara mais poderoso do planeta, eu tenho esse tweet, que eu guardei esse tweet. O que o Trump disse?
eu tenho um botão maior que o seu e funciona. Gente do céu, o que é isso senão regressão, voltar a ser criança, né? Meu papai é mais bonito que o seu, meu papai tem um carro mais bonito que o seu, e outras coisas que as crianças, né, principalmente meninos, gostam de comparar o tamanho quando são crianças, né? Ou seja, no fundo, é voltar a ser criança por conta de ter não aceitado uma realidade que é diferente daquela que eu gostaria, eu regrido. O terceiro problema que nós podemos ter quando a gente não aceita a realidade, mesmo que ruim, é eleger um bode expiatório. Claro, alguém tem que ser responsável por esse problema, né? E eu fico vendo, olha aqui, né? Não quero fazer propaganda de ninguém, mas eu fico vendo muita gente que até 6 meses atrás estava lá na China, perdão, comendo gafanhotos, comendo aquelas coisas exóticas, até então exóticas, né? E tirando foto, fazendo selfies, né, e mandando toda a sua produção industrial para a China, porque, afinal de contas, o custo da China é mais barato. Né? Então, estava todo mundo curtindo esse momento, mas no momento que a gente começa a ter problemas, porque a economia sofre devido a uma pandemia de saúde, eu começo a ter que ficar isolado, né, e o negócio tem que fechar, opa, então agora é um problema a questão sanitária da China, mas sempre foi, né? Sempre foi, estava lá um problema desde sempre. Então agora não, viramos todos nacionalistas, né? Agora todos nós vamos produzir localmente porque não faz mais sentido. Isso não é, do ponto de vista humano, alguma coisa coerente. Né? Porque ou eu já no passado combatia e combato agora, ou não faz muito sentido eu mudar de posição. Enquanto eu ganhava dinheiro, era barato, ó China, vocês são fera. Agora que eu tenho um problema, eu mudei de posição. No fundo, isso é eleger um bode expiatório para um problema. No mais, nós temos a fixação, que é o quarto elemento que pode acontecer nesta situação de crise. E o que é a fixação? São aquelas pessoas que, independente da pergunta que se faça, ela dá a mesma resposta. Né? Olha, gente, nós sabemos que nós tivemos no Brasil um período terrível de corrupção nos últimos governos. Isso está claro, provado, mais do que provado, né? Que houve corrupção braba. Agora, é claro que não justifica ter tido corrupção. Mas a corrupção foi inventada no último governo ou ela está aí faz 500 anos? Né? Ou seja, é um pouco estranho a gente sempre ter a mesma resposta como causa para o problema que nós vivemos hoje. Né? No fundo, isso trata-se de uma fixação. Até porque, se nós formos pensar, já são 4 anos, né? Diferentes governos. E aí? Né? Podemos dizer que em todas as prefeituras Brasil afora, as corrupções diminuíram? Né? Elas acabaram? Não sei, talvez seria muito inocente a gente acreditar nisso. Né? Ou seja, a fixação é eu não mudar o discurso, apesar da realidade ter sido mudada. Independente da pergunta, eu dê a mesma resposta sempre. E não saia disso, eu não evoluo para achar outras soluções possíveis. Eu fico sempre voltando o mesmo discurso repetido e fixo. E por último, nós temos a apatia. E o que é a apatia? É o fato de eu estar numa situação de problema, eu também aproveito e não faço nada, né? Afinal de contas, o que eu posso fazer? Deixa as coisas acontecerem, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu aceito a apatia. Portanto, negação, regressão, bode expiatório, fixação e apatia são 5 comportamentos que tiram a gente do foco da busca por soluções. Porque a gente não aceitar a realidade, a gente ter uma frustração não suportada, porque a realidade é diferente do que a gente gostaria que ela fosse, e, portanto, não aceitar essa realidade me leva, né, a ter comportamentos que não me fazem procurar a solução. Muito pelo contrário, fazem eu descarregar esse problema em alguma outra coisa que não a solução. Bom, agora, né, nós temos problemas econômicos, claro que temos, mas esses problemas não são criados só agora. Né? Se você for pegar o livro da Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que todo mundo usa em apresentações do mundo inteiro para falar da Quarta Revolução, dos impactos da inteligência artificial, do blockchain, mais um monte de coisa, ninguém reparou nesta frase que estava lá no livro desde sempre, desde 2016. O que o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, trouxe nesse livro que eu achei mais importante até do que a questão da tecnologia, é a falta da gente ter lideranças, de fato, que tem uma compreensão ampla dos problemas que temos no mundo e do que isso impacta do ponto de vista econômico, social e político. Nós temos no mundo uma crise de liderança, porque este problema não é novo, ele está aí faz bastante tempo
ele só foi agravado, né? Bom, ou seja, se nós não assumirmos nossos problemas, né, e como lideranças buscarmos soluções, nós vamos ficar presos ao passado e não vamos achar soluções de como sair disso. E o ano passado, no próximo slide, vocês vão ver aqui, é uma matéria de novembro do ano passado, uma entrevista do John Kaiser, que é o CEO global da Siemens, né? E ele estava sendo pressionado pelos acionistas para poder fazer mais demissões, né? E aí o que acontece? Ele disse o seguinte, eu achei essa frase muito interessante, né? Ele disse o seguinte, a situação está se deteriorando, né? Ao invés de a gente ter carros autoguiados no futuro, nós vamos ter carros queimados nas ruas. Por quê? Ele estava dizendo isso por conta da questão do aumento da desigualdade social ao longo dos últimos anos, né? O progresso econômico não trouxe o benefício social a todos, né? A curva da desigualdade ela tem crescido e crescido de forma exponencial, para usar uma palavra que está na moda, né? Ou seja, as pessoas que têm consciência já sabiam deste problema que agora está sendo simplesmente agravado, mas ele não é novo, né? Ele já estava na nossa cara diante de nós já há um bom tempo. Bom, o que eu trago no próximo slide? Eu trago para vocês o seguinte, exatamente, né, os estudos do Credit Suisse que mostram o nível de desigualdade no mundo. Nós temos no mundo um grupo de 50 pessoas que tem a renda maior do que 50% da população, 7 bilhões de pessoas, né? Nós temos no mundo 1% da população que tem 90% do dinheiro do mundo, né? Ou seja, essa pirâmide da desigualdade, que é o fruto do desenvolvimento econômico que não foi equilibrado, né, com questões ambientais, sociais, etc., gerou um problema. E nós temos problema para aí. Esse problema só está sendo agravado diante da crise da pandemia da Covid-19. Eu fiz um vídeo, no próximo slide, tem até o link aqui para vocês, eu fiz uma leitura da obra do Charles Darwin, né? Porque o Darwin, todo mundo usa também nas suas palestras, aquela famosa frase, né, de que não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta e tal, mas aquilo não é uma frase que está no livro do Darwin, né? Sinto muito em dizer, não foi o Darwin que disse aquilo. Aquilo as pessoas, num artigo de 1950, alguém fez uma síntese da obra do Darwin e colocou aquilo, que as pessoas usam aquilo como sendo uma frase de Darwin, mas não é uma frase de Darwin. Mas eu achei muito interessante um trecho do Darwin, que ele fala, né, que as espécies que lutam pela sobrevivência, elas vão se aniquilando, né, na busca pela sobrevivência. Porém, o ser humano é diferente, porque o ser humano não precisa se aniquilar para sobreviver, porque ele tem o intelecto, e é através do intelecto que ele é capaz de cooperar. Portanto, a cooperação é uma solução para o problema material. O problema do mundo não é dinheiro, o problema do mundo é gestão, né? Dinheiro nunca foi. Então, o problema simples não é, né? Complexo também não é tanto, desde que haja boas lideranças pensando como é que a gente resolve essa questão do ponto de vista global. Se vocês quiserem ver este vídeo, neste link aqui que está na tela, né? Lá no meu canal, aliás, eu faço o merchan aqui do meu canal no YouTube, o canal Inédito Viável. Lá tem um vídeo chamado Evolução da Espécie, que exatamente eu faço essa comparação entre, né, o que o Darwin fala e o que o Yuval Harari, né, o autor do Sapiens e do Homo Deus, que é também muito famoso no mundo ultimamente, ele fala em relação à questão da possibilidade de cooperação que só o ser humano tem, só o ser humano é capaz de se utilizar desta tecnologia chamada cooperação. E um outro elemento que eu acho que é muito importante também, que o Klaus Schwab nos traz, lá no seu livro de 2016, é que ele apontava este problema da liderança, mas também ele apontava quais eram as possibilidades para a gente resolver isso. E ele chamava isso de desenvolvimento da sua inteligência emocional, né? No próximo slide tem a frase do Schwab, onde ele fala que para que a gente consiga, né, resolver esses problemas, a gente precisa também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? No próximo slide eu trago para vocês uma composição do que é a inteligência emocional. É um conjunto de competências, né? É a soma daquilo que é cognitivo e daquilo que é emocional e como é que eu faço para me desenvolver como completo. Isso abarca questões de autopercepção, de autoexpressão, de relacionamento interpessoal, e aí nós estamos falando, por exemplo, de empatia e responsabilidade social. Nós somos responsáveis por todos, né? Nós não estamos sozinhos no mundo, nós somos conectados.
tomada de decisão e gerenciamento do estresse, que vai exigir de todos nós um gerenciamento do estresse para lidar com essa situação. Precisamos de flexibilidade, tolerância ao estresse e muito, mas muito otimismo, porque já falamos lá atrás que a maneira como eu enxergo o futuro, como eu acredito no futuro, implica no meu presente em usar ou não o cartão de crédito, ou ter ou não uma psicopatologia econômica, porque eu posso ver esse futuro de várias formas, ou positivo ou negativo. Mas eu não sou isento de, à medida que enxergo o futuro, ter reações emocionais e físicas no presente. Portanto, nós criamos o futuro a partir da nossa imaginação. Muitas vezes não bate, como quase sempre nunca bate, mas mesmo assim a gente sofre ou é feliz a partir deste futuro construído. E aí, caminhando já para o final, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, né? Qual das alternativas abaixo teria mais engajamento se a gente perguntasse para as pessoas, né? Bom, nós conseguiríamos abrir mão de 20% da nossa renda, ou 2, nós conseguiríamos viver com 80% da nossa renda atual. Qual delas teria mais apelo? Geralmente, as pessoas optam pela questão 2, né? Porque viver com 80% é melhor do que abrir mão de 20%. Mas, matematicamente, abrir mão de 20% é a mesma coisa que viver com 80%. Ou seja, a narrativa que eu crio pode fazer com que eu escolha de modo diferente e, inclusive, que eu sofra de modo diferente em relação àquilo que me foi apresentado. Quando eu falo em abrir mão, eu estou falando de aversão à perda, né? E nós, seres humanos, temos um problema sério de lidar com a perda. Perder dói, né? Perder dói mais do que o benefício do ganhar. Experimenta achar R$100 na rua e experimenta perder R$100 na rua. Qual dos dois você vai lembrar pelo resto da sua vida que aconteceu com você, né? Perder dói, a gente não gosta de perder. Portanto, quando eu falo abrir mão de 20%, não, eu não curto. Mas viver com 80% pode até que faça sentido. O que eu quero dizer com isso? É que o modo como nós enxergamos a vida afeta o modo como a gente sente a vida. E isso é muito importante diante de uma situação de crise, né? Como eu leio as narrativas e como é que eu transformo essa leitura de um ponto de vista mais positivo do que negativo, para que eu consiga sobreviver à tempestade de informações e notícias dispares, de gente que não sabe nada, mas que fica o dia inteiro mandando notícias para que eu veja. E, além disso, nós temos aí um penúltimo slide, né, que é uma frase do Dalai Lama que diz o seguinte: riqueza pode contribuir para a nossa felicidade, mas não é o fator mais importante. Por si só, a riqueza falha em nos trazer satisfação plena. E eu falo isso porque eu visitei o Butão, né, o país que fica ali encravado no Himalaia, né, entre o Tibete, a China e a Índia. E no Tibete eles usam o FIB, que é o indicador de felicidade interna bruta, que não quer dizer que despreze o PIB, o Produto Interno Bruto, mas ele quer dizer que também é importante que a gente olhe outros aspectos além do aspecto monetário, financeiro da coisa, né? Uma frase muito marcante foi: se o governo não pode criar felicidade para seu povo, então não há nenhum propósito para existir governo. Porque, meus queridos, se você for olhar a economia e se você for olhar a psicologia, ambas elas nascem na busca de compreender qual é a felicidade humana. Se a economia vai trabalhar com o conceito de utilidade, né, que deriva do Greatest Happiness Principle, do Jeremy Bentham, lá do século XVIII, a psicologia vai fazer a mesma coisa, né? Ou seja, tudo que fazemos é em busca de felicidade. Acontece que muitas coisas não dependem da gente e muitas coisas o contexto apresenta-se de forma diferente. Então a gente fica triste, a gente não vê aquilo que a gente gostaria de ver e, portanto, a gente se frustra, a gente regride, a gente muitas vezes agride, a gente escolhe um bode expiatório, ou seja, a vida é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse e nós não temos todas as respostas. Portanto, é importante compreender isso, porque isso nos alivia em relação à nossa dor de buscar a felicidade a todo preço, a todo instante, a todo custo, quando o contexto muitas vezes não nos favorece. E tudo que nos resta é prestar atenção aos fatos e achar momentos de prazer dentro do caos para que a gente consiga achar alguma solução possível para a nossa vida
e para a da nossa comunidade. Encerrando, eu tenho aí mais ainda um slide, se não me engano, este slide, que é o slide que mostra, né, sou eu lá no botão, até quando fui até rapei o cabelo, queria dar uma de monja ali, tá, fazer um pouco, né, de estar mais próximo dos populares lá do botão, e ao fundo nós temos o Tiger's Nest, que é um templo budista do século XVIII, lindíssimo, né, que é um dos cartões postais do botão, mas o que eu trago aí são os 4 pilares com base que são sustentados no conceito de felicidade interna bruta, né? Ele é baseado nesses 4 elementos que nós vemos acima, e esses 4 elementos esses 4 pilares dão suporte a 9 indicadores importantes. Padrão de vida é um deles, isso está alinhado com o produto interno bruto, mas o bem-estar psicológico também deve ser medido, né? Não há sociedade próspera que não tenha bem-estar psicológico. Precisa andar com as duas coisas juntas, né? Por quê? Porque o dinheiro tem uma limitação do ponto de vista de felicidade. Ele é um elemento muito importante, né? Muito importante. No meu primeiro livro, eu trago o conceito do inédito viável e eu falo de 4 grandes perspectivas. Dinheiro é uma delas, né? Sem dinheiro não se vive. Mas o dinheiro ele não é essencial, ele é apenas fundamental para que a gente compre aquilo que é de fato essencial, que é comida, por exemplo, né? Mas se você pensar do ponto de vista de relacionamento, de afeto, o dinheiro muda muito pouco na nossa vida. Caminhando para o final, temos ainda um slide que nos mostra uma curva, né? E nós não sabemos exatamente onde estamos. Mas toda crise, ela é um momento que precede uma evolução. Toda crise é assim, né? O outono nada mais é do que a crise do verão para chegar no inverno, né? Assim como a primavera é a crise do inverno para chegar no verão. Só tem dia porque tem noite, né? Só tem claro porque tem escuro. Tudo na vida é dual. São antônimos que se complementam, né? São contrários que se complementam. Isso chama-se harmonia. E, portanto, é importante que a gente compreenda que tudo são ciclos na vida. E que todos os ciclos têm seu começo, têm seu meio e têm seu fim. Nós vivemos dias de interregno, que são o quê? A gente não sabe exatamente o próximo passo. Mas o jeito que estava também não estava legal. Então, quando a gente não sabe o que virá, mas o que estava também não está legal, a gente fica nessa situação de ter que lidar com a ambiguidade. O que a gente recomenda sempre é que aceite que a vida é isso, esta ambiguidade. Os quadradinhos só existem, né, nas formas geométricas. A vida é muito mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. E amadurecer do ponto de vista psíquico é fundamental para a gente conseguir vencer crises, né? Não se resolve crises apenas com dinheiro. Se resolve crises também com desenvolvimento, com progresso intelectual para todos nós humanos. Para fechar, a gente tem aí o último slide, que é uma frase maravilhosa de Aristóteles, né? E Aristóteles nos diz o seguinte: pode-se dizer que cada homem em particular, todos em conjunto, tem um fim em vista, né? No que escolhem fazer, como no que evitar. E qual que é isso? Qual é esse fim? É a felicidade das suas partes. Tudo que fazemos na vida é em busca da felicidade. No entanto, algumas coisas que fazemos não trazem a felicidade que a gente gostaria. E a gente cai, então, nos 5 comportamentos que eu trouxe para vocês aqui hoje. Como vencer isso? Desenvolvendo nossa inteligência emocional e aprendendo que tudo na vida, de fato, é cíclico, né? Quando estive no Butão, aprendi uma frase que é maravilhosa. Se a coisa tem solução, para que se preocupar? Se solução não tem, se preocupar não vai adiantar. Ou seja, essa tranquilidade calma para olhar a vida de forma serena, né? Buscando respirar e viver um dia de cada vez, sem essa angústia do futuro, é que trouxe a gente até aqui e é o que continuará fazendo a gente progredir nesta história chamada evolução humana. Meus queridos, começamos às 16h10, nós prometemos 1 hora de fala e agora são exatamente 17h08, faltam apenas 2 minutos. O meu contato está aí, eu sou Emerson Dias, vice-presidente de capital humano da ANEFAC. Aí tem inclusive o e-mail que uso na ANEFAC, emerson.dias@anefac.org. Lá no LinkedIn eu estou como Emerson W. Dias. E você tem também o Inédito Viável, que é o meu site e é também o meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só procurar o Inédito Viável. Já te adianto
que no meu canal do YouTube não tem ninguém de cabelo verde, vermelho e amarelo. A gente trabalha com ideias, né? Ideias que possam fazer as pessoas criar novos inéditos e então viabilizá-los. Porque a vida nada mais é do que uma sequência de inéditos que se revelam diante de nós a cada instante. Portanto, vamos em busca do nosso próximo inédito para que ele possa ser viável. Muito obrigado a todos vocês. Fico aqui à disposição se tiverem perguntas. Ju, pode mandar. Se não, foi um prazer trocar essa ideia aqui com vocês e falar dessas coisas que eu estou envolvidão já há um tempo e pesquisando. E aí, Ju, temos perguntas? Muito legal, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, se a gente encontra perguntas. Não tivemos nenhuma pergunta no chat durante o evento. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, que a gente repassa para o Emerson. Se não, nós damos o evento hoje por encerrado. Queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada por estarem com a ANEFAC. Queria lembrá-los também que essa semana e na próxima, a ANEFAC vai realizar o Congresso Digital para que vocês acessem o site da ANEFAC, anefac.org.br, conheçam a programação completa, façam a sua inscrição e participem. A gente fala ali diversos assuntos, desde capital humano até toda a parte de transformação digital e os impactos que isso traz na formação e na atuação dos profissionais hoje em dia. Chegou uma pergunta aqui, Emerson, da Dora. Quais são as lideranças que você julga existentes? A liderança? Então, assim, é difícil você ficar nomeando pessoas, né? Eu acredito que todos nós deveríamos assumir um papel de liderança nas nossas próprias vidas, né? Todos nós, de alguma forma, interagimos, nós criamos, nós influenciamos de alguma forma, mesmo que seja um contexto muito pequeno apenas, né, do nosso entorno. Mas é difícil você ficar julgando pessoas por uma ou duas atitudes. Eu acho que a liderança, além de acertos, ela também tem erros, claro, sempre tem, mas eu acho que é difícil você nomear pessoas. Olha, eu acho que o fulano é mais líder que o ciclano. Eu acho que liderança é todo alguém que tem responsabilidade na condução de alguma coisa. A forma de fazer isso pode ser benéfica para 1 ou 2, benéfica para 10 ou benéfica para o máximo possível de pessoas. Só que para isso eu preciso estar aberto ao diálogo, né? Eu preciso compreender as diferenças que existem no grupo que eu lidero. Então é muito difícil nomear, mas eu acho que liderança, para ser liderança, no mínimo, você precisa ter diálogo com as pessoas que estão em volta e que dependem daquela situação que você está liderando, né? Eu posso ser um líder executivo maravilhoso na minha empresa, mas no meu condomínio eu não sou o síndico. Portanto, eu vou ser liderado pelo síndico no meu condomínio, né? E é importante que isso exista. Em vários momentos, em vários papéis na minha vida, eu posso estar liderando ou não, né? Não existe uma pessoa que seja líder o tempo todo. Porque se houvesse esta pessoa, acho que o mundo já estaria bem mais fácil, né? Com certeza. Bom, Ricardo Araújo parabeniza você pela visão do copo meio cheio. Muito obrigada por isso. Em momentos atuais é muito importante termos também uma percepção do que é bom, né? Legal. Então, a gente queria agradecer a participação de todos. Acompanhem a ANEFAC nas redes sociais, nós estamos presentes em todas elas. A semana que vem e ainda nessa sexta-feira temos o Congresso Digital. Participem conosco, vale muito a pena. Obrigada a todos vocês, obrigada, Emerson. Até. Valeu, Ju. Obrigado a todos. Tchau, tchau.